Paulo, o que você pensa sobre motivação que o pessoal fala nas palestras? Preciso gritar para ser um homem de sucesso? Ai, ai, ai. Vamos falar sobre motivação, né? E entender que motivação é a centelha, na verdade, que sustenta o compromisso e meio que forja a consistência. O compromisso, ele está na raiz do seu propósito. A consistência, ela se torna uma virtude e é ela que realiza pela repetição o que é o alcance dos seus objetivos. Então, o que é a primeira coisa que eu preciso que você entenda, Paulo? A motivação é o motor invisível da ação, tá? Então, eu já falei para vocês sobre planejamento, disciplina, técnica, né? Mas tem um fator que é invisível e é imensurável que está presente em tudo que anda, né? E quando ele desaparece, nada mais funciona e esse fator é a motivação. Então, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é o estado do movimento, né? O estado motivado, né? E quem que eu gosto muito, fala sobre isso brilhantemente, Esalen Delanogari, né? Um dos meus melhores amigos, né? E ele fala, né, que é um estado neurológico orientado à ação com sentido, né? Então, esse estado, ele nasce quando você tem clareza de propósito, quando você tem percepção de progresso e quando você tem conexão emocional com aquilo que você faz. Eu treino, não porque eu só quero um resultado, mas porque eu gosto de treinar. Eu treino porque eu percebo que eu estou melhorando, eu estou aumentando um pouquinho o peso, eu estou aumentando um pouquinho a repetição. Ou então, porque tem clareza de propósito, como por exemplo, uma competição é uma clareza de propósito, né? Desde que você goste do que você está fazendo. Então o Esalen, ele reforça muito esse conceito de que a dopamina, ela não recompensa o sucesso, na verdade, né? Ela impulsiona a busca, né? Qual que é o exemplo que ele te dá? Na hora que você pede, por exemplo, a comida pela internet, às vezes você pede naquele afã e aí quando chega você fala, puta, mas eu não queria tanto assim comer uma pizza de 10 queijos, né? Isso já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo com certeza, para entender o que é esse processo dopaminérgico do que é a ação e que não é definida simplesmente pela finalidade. Então, não se trata de um entusiasmo artificial, pessoal. Motivação é biologia aplicada naquilo que faz sentido na sua vida. Eu acho que isso é uma das coisas que eu entendo que o Esalen fala e que eu gosto muito, né? E aí a gente entra nessa área de estudar o que são que as pessoas que pensam sobre isso, raciocinam e compartilham conosco essas ideias, e a gente bate em outros pais da psicologia, como Alfred Adler, né, e que ele afirmava que a nossa vida, na verdade, ela é orientada por metas autoescolhidas, né? Ou seja, não são escolhas externas que nos motivam, né? Eu vou, sei lá, ficar forte porque eu vou provar para fulano de tal que eu consigo, ou que eu vou ser maior, ou que eu vou conseguir isso ou aquilo, né? Mas que, principalmente, o que nos move, na verdade, é o ideal que nos empurra adiante, ou seja, os nossos propósitos, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque a escola freudiana, por exemplo, fala que aquilo que move a gente são nossos traumas. E eu entendo que algumas coisas que aconteceram com a gente, elas podem impulsionar algumas ações, mas elas não definem a nossa vida tal qual um propósito é capaz de fazer, tá? Tem um trabalho legal que é de um outro psicólogo americano chamado Dan Gilbert. Ele escreveu um livro chamado Tropeçando na Felicidade, Stumbling on Happiness. E mostra tudo que o cérebro erra, né, quando ele tenta prever o que vai fazer a gente se sentir feliz. E uma das principais é, a gente acha que a satisfação está em você alcançar. E na verdade não, né? A felicidade está você estar em movimento. Então por que é legal ter um corpo legal? É você ver ele trabalhando quando você está todo dia treinando, né? É altamente motivador você olhar para o seu físico e ver que ele corresponde àquele trabalho que está sendo feito. Ou seja, parece que você treina, você não precisa dizer que você treina. Então, é como se a motivação, né, ainda assim, não fosse uma consequência do sucesso, né? Por mais que você fique motivado quando o seu físico está pronto, né? Mas ela é o pré-requisito dele, porque ela tem que acontecer antes de você conquistar seu físico, por exemplo. Senão você não vai treinar, ponto final.
Então, ela precisa existir previamente. Só que existe uma necessidade de responsabilidade quanto a isso, né? E quando existe uma responsabilidade ou quando existe um objetivo muito grande, essa responsabilidade, ela precisa ser voluntária. Você precisa abraçar o que é o mecanismo que vai fazer você chegar onde você quer. E não é fazer o que você quer fazer, isso não é liberdade, né? Isso é você estar escravo de vontades, né? Então, quero fazer isso agora, eu vou fazer isso. Ótimo, então você vive sua satisfação imediata e larga para trás todo que é o motivo da sua busca, da jornada da sua vida, né? Pelo menos para mim, isso não faz sentido, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Fazer sua dieta certinho, sem desculpa, fazer o seu treino certinho, sem desculpa, sem modificação. Então, essa motivação sustentada ela é muito diferente daquela euforia que é tipo, agora eu vou fazer jiu-jitsu, karatê, taekwondo, xadrez chinês, dama, gamão, musculação, zumba e aula de abdominal. Não, não é. A motivação, ela é uma disposição para você sustentar o peso das suas escolhas com o propósito. E como que você faz isso, né? Stanford tem uma linha de pensamento que chama de desenho de vida. O cara responsável por isso chama Bill Burnett. E ele fala que tudo começa com curiosidade e engajamento, né? Pode ir. Tchau, filha. Boa aula. E se você parar para pensar, né? Todo mundo quando começa a treinar só sabe falar de treino, só sabe falar de resultados, né? E estuda pra caramba isso, vira um rato de treino, começa a olhar em tudo que é lugar diferente, né? E isso é essa curiosidade e engajamento que é necessário para você conseguir realizar as coisas. Por quê? Porque quando você tem curiosidade, né? E transforma esse engajamento naquela atividade, você começa a prototipar possibilidades em vez de esperar a perfeição. Ou seja, você começa a treinar. Pancada. Primeiro começa, depois melhora, né? Então é assim que a gente faz, a gente age primeiro para depois ajustar. Você não consegue ajustar uma coisa que você não começou a fazer, né? Você está costurando um vestido, por exemplo, você não consegue arrumar aquilo que você ainda não começou a cortar. A ideia é essa. E o que é mais difícil disso? No dia a dia é buscar coerência entre os valores e a nossa rotina. Será que aquilo que você pensa está alinhado com aquilo que você faz, né? Lembrando que caráter é a distância entre o que você fala e o que você faz. A coerência, né, ela é fundamental por quê? Porque tudo que você faz no sentido de alimentar o que são os seus desejos e aspirações, né? E desde que eles sejam justos, precisa existir um alinhamento entre aquilo que você faz e o resultado que você espera. Eu quero ser conhecido como um atleta. Ótimo! Você se preocupa com o que você come, você se preocupa em descansar, você se preocupa em fazer seu treino bem feito. E o problema é que assim, que a gente vive num ambiente que parece mais uma prisão do que liberdade, porque você tem tanta escolha que ficou fácil desistir. E parte dessa desistência crônica que todo ser humano está sujeito a vivenciar, ele tem relação com o esgotamento do sistema de recompensa do cérebro. Isso é uma coisa que o Esalen fala bastante também, né? Que o excesso de estímulo curto, só que sem profundidade, como por exemplo rede social, notificação, né? Essas micro vitórias vazias, né? Sei lá, se mandar uma resposta para alguém, uma coisa assim, elas furam esse sistema dopaminérgico que a gente tem, quebrando a nossa capacidade de persistir. E aí o que acontece? A gente incapaz de sustentar uma motivação interna, a gente abre mão daquilo que a gente precisa fazer. Não vou treinar, né? E é engraçado quando a gente olha pessoas, né, como Wesley, né? Estamos falando de pessoas atuais, né? O Jacob Petrie, né, que fala, por exemplo, o poder da escolha motivada, né? Eles falam de coisas muito semelhantes, né? Que os laços que você cria com os projetos que você vai fazer, né, elas criam uma motivação emocional por trás delas, né? E tudo que é bom assim, ele acaba desenvolvendo um valor profundo e inexplicável, que só faz sentido para você. Por isso que muitas vezes as pessoas vão te perguntar, mas por que você faz isso? Por que você faz desse jeito? Porque é teu, né?
E a única coisa que tem que estar alinhada, os seus valores, é com aquilo que você acredita ser digno da sua entrega, ou seja, do seu esforço, do seu empenho, do seu trabalho diário, né? Seja um hobby, como musculação, para quem não é um atleta profissional, seja a profissão que você escolheu, porque você ama. E assim, para terminar esse papo de hoje, né, sem grito de coach motivacional, a gente fala muito sério, a gente fala de Roger Scruton, né, que ele fala, permanecer com o que importa. E eu preciso que você entenda isso em grande escala, né? Permanecer com a profissão que você escolheu, permanecer com a pessoa que te entende, respeita e te protege. Permanecer com os valores que te fizeram se tornar uma pessoa decente, ou então você adicionar valores que você não vai mais abandonar, que te transformam uma pessoa eficaz. E tentar diminuir, pessoal, um senso de oportunismo que todo ser humano tem, onde as coisas elas precisam ter uma utilidade, né? É o que a gente fala do envelhecimento. Quando eu estiver velhinho, né, eu provavelmente não vou ter uma utilidade, mas eu vou ser cheio de significado. Assim como, sei lá, o seu vovozinho, a sua vovozinha, né? Talvez eles não possam, né, te dar presentes caros ou então fazer grandes trabalhos para vocês, mas eles viveram, sei lá, 70, 80, 90 anos de vida que te trouxe praticamente todas as coisas boas que você desfruta hoje. E uma coisa que Roger Scruton, ele costuma escrever, ou costumava escrever, ele já é falecido infelizmente, né? A motivação que a gente é capaz de criar é como uma expressão de amor e de lealdade ao que tem valor intrínseco. Então, a motivação de eu ir treinar daqui 5 minutos, lá com o Thiago, né? Eu tenho lealdade ao que é o meu eu. Por quê? Porque a minha identidade é isso. É o cara que treina, é o cara que busca, é o cara que tenta ser um atleta apesar das adversidades. Mas a gente tem que compreender que nesse mundo utilitário que a gente vive, né, conseguir se manter motivado por algo que não é nem fácil, mas porque é belo, verdadeiro ou necessário, na verdade é um ato de nobreza. É isso, pelo menos na minha opinião, que são a nobreza das pessoas. É isso que eu procuro nas pessoas e eu acabo valorizando. E de certa forma, pessoal, a motivação mais potente é aquela que nasce do reconhecimento do valor das coisas antes do valor para si mesmo. Porque as grandes coisas na vida são maiores que nós. Um filho, por exemplo, o filho não é nosso, né? Fomos nós que fizemos, somos nós que educamos, mas o filho é do filho. E a sua continuidade é muito maior do que o seu ser, né? Por quê? Simplesmente pelo fato que ele permanecerá depois da sua partida, assim como os filhos dele que irão sucedê-lo, né? Então, nossa, pera, vamos amarrar tudo e vamos dar um resumo geral, vamos concluir isso, tá? Então, antes do compromisso vem a motivação, antes da consistência vem o desejo e antes do hábito vem a escolha de você se movimentar, tá? Então, sem motivação não tem movimento, sem marcha e movimento não tem jornada, e se você não tem jornada, não tem transformação para o crescimento pessoal, que é isso que a gente busca na nossa vida, né? Você quer crescer individualmente. É por isso que a motivação ela não é um luxo ou algum gritinho numa palestra, sei lá, solta no tempo e espaço, né? A motivação é uma centelha vital que acende o motor da nossa responsabilidade. É a voz interior que lembra que vale a pena você seguir em frente e continuar, sei lá, no meu caso, treinando apesar das adversidades, né? E no fim das contas, pessoal, é o que eu falo para vocês. Compromisso é uma forma de sabedoria e consistência se torna uma virtude quando você faz isso da sua vida. Eu acho que eu posso responder a mesma coisa quando vocês me perguntam de motivação, sempre. Mas eu acho que sempre tem uma coisa diferente para fazer você pensar. Eu penso muito isso, porque tem muita coisa que eu quero realizar, que eu preciso realizar, que faz sentido na minha vida que eu realize. Então, produzir minha motivação é uma coisa essencial. Eu não posso produzir a motivação de vocês. Gostaria, mas isso não é possível. Agora, eu consigo talvez estender a vocês pensamentos e raciocínios que possam fazer sentido na vida de vocês para que vocês encontrem a forma de construir a própria motivação. E assim vocês, sei lá, dentro daquilo que é o pequeno universo das nossas conversas, treinarem melhor, fazerem dieta, cuidarem da sua saúde, porque isso é o conhecimento aplicado, né? Saber não importa. Importa é o que você consegue fazer com aquilo que você sabe.
Isso importa. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?